Bom dia, povo de Deus. Feliz ano novo a todos que estão aí no canal. Quero desejar a todos vocês um ano próspero, abençoado. Um ano que estejam diante do Senhor, fazendo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas, né? Que vou trazer uma mensagem hoje para vocês, um estudinho que eu fiz da Palavra de Deus, sobre algumas coisas que eu achei bem importante ponderar nesse ano. Uma forma de viver um conceito que eu mudei na minha mente esse ano que passou. E eu quero passar para vocês terem o mesmo entendimento e tentar buscar essa forma de viver. Uma forma que é boa, perfeita e agradável a Deus. Assim como a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que a nossa forma de viver seja boa, perfeita e agradável a ele também. Amém? Então, o texto que eu vou ler hoje para vocês se encontra em Mateus 3,17, que diz assim: E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, ou em quem me comprazo, né? que me dá alegria. Aqui vemos duas características, né? Dois elementos do relacionamento de Jesus com Deus. O primeiro dele é ser um filho amado por Deus, e o segundo é ser um filho que dá alegria a Deus. Então vemos aqui dois elementos: o amor de Deus e a alegria de Deus. São duas coisas importantes, completamente importantes para nós, só que uma coisa não é igual a outra, são dois elementos totalmente distintos e diferentes, né? O amor de Deus é de um jeito e a alegria de Deus é de outro jeito. São sentimentos de Deus diferentes. Amém? Vamos entender um pouquinho sobre cada um deles. Em primeiro lugar, né, não confundir as duas coisas, né? O amor de Deus e a alegria de Deus. São duas coisas que Jesus tinha de Deus, só que são duas coisas diferentes. Amém? O fato de Deus nos amar tanto, ao ponto de entregar seu único filho para morrer em nosso lugar, não impede Deus de ficar triste ou alegre, em maior ou menor grau, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, né? O amor de Deus por nós, ele é um fato indiscutível, incondicional, imutável, é infalível, imensurável, incomparável, é indestrutível, é um amor perfeito e é um amor eterno. Nada do que a gente possa fazer, de bom ou de ruim, pode fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Porém, tudo que fazemos de bom ou ruim fará Deus se alegrar mais ou menos por nós. Vocês estão entendendo? Então, o amor de Deus é um presente que Ele nos deu, que Ele nos dá. E a alegria de Deus é um presente que nós damos a Ele. Ou seja, podemos ser amados por Deus e ao mesmo tempo não ser agradável a Deus. São duas coisas distintas. A gente pode pensar assim, mas é impossível, né, agradar a Deus. Só Jesus pôde agradar a Deus. Só Ele era santo. Somente temos que ter fé em Jesus e aceitar que somos pecadores indignos e não merecemos, né, a sua glória. A gente pode pensar assim, tem gente que pensa assim, deixa só a alegria de Deus para os créditos de Jesus. Se nós pensarmos assim, nós não vamos lutar, né, para buscar agradar a Deus com as nossas obras. E estaremos invalidando o que Jesus fez por nós. E por aí vai, existe essa confusão, gente. E é bem comum. Eu já pensei assim. E por muitos anos. A chave está em entender que não se trata daquilo que nós merecemos, mas daquilo que Jesus merece, né? Para responder como agradar a Deus, temos que entender primeiro por que agradar a Deus. E a resposta é exatamente porque nós somos amados. Quando buscamos agradar a Deus, porque Ele nos amou, tudo muda e ganha sentido. Também acaba com a tentação de algum sentimento e mérito ou recompensa em nosso coração. Isso traz orgulho e é muito perigoso. Assim, não podemos fazer
não podemos fazer nada para receber aquilo que nós já recebemos. Não podemos sim, querer merecer por algo que nós já merecemos. Não queremos fazer nada por merecer, porque nós já merecemos. Nós já fizemos, ele já merece. Jesus já merece, né? Algumas passagens então que expressam esse grande amor por nós, né? Aquilo que a gente tem que entender, o grande amor de Deus por nós. Em primeiro lugar, Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Mais ainda, Romanos 5,10 diz: a morte de Cristo nos reconciliou com Deus quando éramos inimigos de Deus. Um grande amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5,5. Agora, se esse grande amor que nos perdoou, salvou, justificou, reconciliou, trouxe comunhão com Deus, trouxe paz, trouxe fé, trouxe esperança, consolo, trouxe alegria, não fizer queimar em nosso coração uma vontade enorme de retribuir de alguma forma e querer dar algo para Deus em busca de agradá-lo de alguma maneira, sabe, gente, alguma coisa está errada. Como um filho pequeno que no dia do aniversário de seu pai compra um presente para o seu pai com o próprio dinheiro do pai dele, assim agradamos a Deus, como resposta ao que ele já nos deu. O apóstolo Paulo exorta os Tessalonicenses, lá na carta aos Tessalonicenses, que ele diz assim: progridam na maneira de viver e agradar a Deus. De qual maneira temos agradado a Deus em nosso modo de viver? Qual maneira? Faço essa pergunta para você. Qual é a maneira que temos agradado a Deus em nosso modo de viver? Como Paulo fala aos Tessalonicenses, continue progredindo na maneira de viver para agradar a Deus. Ela tem sido resposta suficiente a tal maneira que Deus nos amou? Lá em João 3,16. Essa resposta. A palavra em Romanos 8,8 diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você tem vivido na carne? Se você tem vivido na carne e não no Espírito, você não tem agradado a Deus. Porque lá diz em Hebreus, lá em Romanos 8,8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Hebreus 11,6 também diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você tem vivido? Tem depositado tua confiança no Senhor, aquele que tudo provê? Tem depositado a tua fé no amor do Pai, que Ele que vai te proteger, que vai prover? Ou você tem ficado ansioso, tem ficado angustiado com alguns problemas? A palavra de Deus diz em Mateus, né? Não andemos ansiosos por coisa alguma, porque o Pai sabe de todas as coisas que a gente precisa. Os ímpios, os gentios é que pensam assim, Jesus disse. Então, como temos vivido? Temos colocado fé no nosso Criador, no nosso Pai amado? Temos depositado nossa fé nele? Porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aos filhos, né? Aos filhos, a palavra de Deus diz em Colossenses 3,20: vocês, filhos, devem obedecer aos seus pais em tudo, porque isso agrada a Deus. Os filhos têm honrado seus pais? Você tem ajudado eles, honrado eles, abraçado eles, ajudado no cotidiano, ligado para eles, preocupado com eles? Como é que tem sido o teu relacionamento com seus pais? Isso agrada a Deus. Agradar a Deus não é uma tarefa, somente buscar agradar a Deus não é uma tarefa que é somente para aqueles que não são cristãos. A gente acha assim, às vezes, eu sou crente, então agrada a Deus, porque eu sou crente, eu vou na igreja e tal, né? Eu participo do culto, então eu agrado a Deus. Só que Paulo, ele falou para os crentes. Olha o que ele fala. Para os crentes agora de Efésios, ele fala em Efésios 5,11. Efésios 5, do versículos 8 ao 11. Ele diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor,
vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, que pertencem à escuridão. Olha só a exortação que Paulo está fazendo à igreja de Efésios. Bondade, honestidade e verdade. Você tem vivido nesse tripé na tua vida? Sendo uma pessoa bondosa, honesta, verdadeira? Tem buscado quais são as coisas que agradam ao Senhor? Como ele fala aqui, todos os dias da tua vida. Que esse ano, então, irmãos, a gente possa ter essa mentalidade de agradar ao Senhor, de buscar as coisas que agradam ao Senhor, que dá alegria ao Senhor. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito. Olha só, é uma pessoa que te ama tanto, que fez tanto por ti e merece será o alvo das coisas que a gente possa buscar para agradá-lo, né? Ele deve ser o nosso alvo, fazer com que ele seja alegre no nosso modo de viver e lembrar aquilo que ainda está desagradando a Deus, buscar não fazer mais, mudar. Amém? Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Buscar agradar ao Senhor. Não é porque você é amado, que Ele morreu por ti, que você não pode deixar Ele triste. Que você não pode estar deixando Ele entristecido em alguma área da tua vida. Então é um momento de refletir, de buscar ver qual a maneira de viver, o que pode fazer mais, mudar mais na tua vida para que Deus se agrade mais, que Ele se alegre e olhe para você e fale como falou para Jesus, este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, tenham um ano abençoado e próspero, cheio da presença de Deus. Busquem em Deus de todo o coração e Ele será achado de vós. Amém? Deus abençoe, um abração aqui do Gaúcho e fiquem na paz.